Então hoje a gente vai conversar sobre os 5 erros de quem não aprende a falar inglês, que só dão resultado assim em 10 anos, e aquelas que cansam, que são chatas, mas que muita gente ainda insiste em seguir. O primeiro erro é usar o método da escolinha tradicional. E pronto, então você vai para aula 2 vezes por semana, 1 hora de aula com o mesmo professor, com os mesmos colegas, com os mesmos sotaques e com aquela mesma atmosfera familiar. Então, assim, é sempre a mesma coisa. E aí você pensa, vou fazer aqui os exercícios da aula 15 minutos antes, e você pensa que isso é suficiente, que você vai aprender inglês. E você vai, mas assim, talvez leve 10 anos, talvez leve 20 anos, ou talvez nunca aprenda. E aí é aquele estudo que não sai muito da zona de conforto, então tudo é confortável, você não se sente perdido em nenhum momento, tá tudo certo. Então quando você não entende uma palavra, você pergunta e tá tudo bem. Então a frase é até aprender com conforto em 10 anos, ou 20 anos, ou nunca. O segundo erro é não se familiarizar com o idioma falado. Então, por exemplo, você só treina inglês com outros brasileiros ou com um professor brasileiro que tem um sotaque forte, que você entende de longe. Então, quando você vai assistir um filme em inglês, você não coloca a legenda em inglês, você coloca a legenda em português. Você vai ver YouTube, você só vê brasileiros, você não vê americanos falando inglês. Então, você vai ler livros, lê só em português. Então, por exemplo, se você vai ler A Manhã Milagrosa, que tal ler em inglês? Ou então, ainda melhor, escutar o livro falado, o audiobook. Então, eu vou deixar os links aí embaixo para você ver. É muito bom você se acostumar com o idioma falado. E, na verdade, assim, essa é a maior diferença. Essa é uma das maiores diferenças. O terceiro erro é focar mais em gramática do que em conversação. E aí não tô falando que não é para estudar gramática, mas não é para focar mais em gramática do que em conversação. E aí você fica estudando aquelas construções que, assim, você usa 1% do tempo quando você fala inglês e deixa de priorizar o mais importante, que é falar, que é escutar e ter essa interação mesmo, que é isso que vai dar fluência. Então veja, assim, a gramática é necessária, é super importante, mas falar é mais importante. E quando assim você pensa em um aprendizado, tudo é prioridade, tudo é questão de você priorizar o que vai dar mais resultado. Então, em inglês, o que vai dar mais resultado? Vai ser falar, vai ser escutar ou vai ser estudar gramática? O quarto erro é ter medo de gringo. Chega um gringo na sua cidade e você já se esconde, você já sai do ambiente e você finge que não fala inglês, que não entende. E isso é tão triste, porque a pessoa chegou aqui, ela tá perdida, ela não sabe como chegar em tal lugar e basta um brasileirozinho ir lá ajudar. Mas não, a gente fica com medo, a gente acha que se for para falar inglês tem que falar perfeitamente. E não é assim, então você pode errar, não tem problema errar. Imagina uma outra pessoa vir aqui pro Brasil e falar um português zoado, não tem problema. Então vai lá, dá cara a tapa, conversa com nativos. E aí eu sei que você tá pensando, na sua cidade não tem ninguém de fora, e mesmo se tivesse é um negócio muito assim, que acontece raramente e não dá pra contar com isso. E eu concordo, aqui também é assim. Então, a ideia vai ser falar com nativos em aplicativos, em sites específicos, como o Lingoda, que é o meu favorito, ou Cambly ou Italki. E assim, você não precisa ter um nível altíssimo para conversar bem. Às vezes, assim, o basicão já te permite ter uma conversa razoável. Coisas como qual é seu nome, que tipo de música você gosta, ou de onde você vem, já dá, só com isso já dá para você ter uma conversa, entender outra pessoa, ter alguma troca de experiências e, enfim, eu acho que às vezes a gente espera demais para começar a falar, sabe? A gente quer, assim, ter um nível perfeito para começar a falar e sendo que isso mais atrapalha, então você tem que falar logo. E isso que é tão legal no Lingoda, porque você começa a falar desde o primeiro dia. Essa é a ideia lá, você tá no nível A1 assim e você já tá falando com nativos. Isso é muito bom. E isso é diferente de conversar com um colega de sala brasileiro, que pela entonação, pelo jeito como fala, você já sabe exatamente o que ele quer dizer. E, por exemplo, com um professor brasileiro, tudo bem, você pode aprender o dia a dia com ele, você pode aprender o básico, não tem problema, mas saiba que para você falar bem e entender nativos de vários lugares do mundo, você não pode se acostumar a ouvir e entender bem só uma pessoa.
Então você tem que abrir esse seu leque aí do que você tá usando para aprender. Então o ideal é variar com quem você conversa, escutar podcast em inglês, escutar livro em inglês, então assistir canais no YouTube e fazer aulas de conversação mesmo, certo? Então, por exemplo, eu fiz a maratona de francês no Lingoda. E a maratona é um programa que dura 3 meses e pode ser de 2 formas. Então, podem ser 30 aulas de 1 hora por mês ou 15 aulas de 1 hora por mês. Então, no caso, vão ser 3 meses ou 45 aulas ou 90 aulas. E assim, eu saí de francês básico para um francês assim, muito melhor, para o nível B2. Então, mais é um negócio. Então, você precisa sair muito da zona de conforto, porque você tem que responder no meio da aula, você tem que falar, mesmo que você não saiba. E é uma sensação muito ruim às vezes. Então, você tem que tirar as palavras lá de dentro, inventar palavras, dar o seu jeito de explicar de alguma forma, fazer mímica, mas você tem que se comunicar. E, assim, por um lado é estressante às vezes, então só em alguns momentos, mas por outro é muito divertido. Então, você vê que você consegue falar, você vê que não importa a pessoa que aparecer ali na aula falando essa língua, você consegue se comunicar com ela. E isso tira o medo quando você chega no país, porque você vê que você consegue. E essa questão da maratona é muito interessante, porque você ainda pode receber seu dinheiro de volta se você fizer todas as aulas. Eu vou deixar o link aí na descrição. O 5º erro é perder a motivação. Então, assim, eu perco a motivação toda semana. Então, é como uma montanha-russa. Às vezes, eu tô descendo assim, nossa, eu tô falando, tá muito bom e tal. Mas outras vezes, eu não tô com vontade de fazer isso. E é normal, então tem esses altos e baixos. E é isso que vocês têm que entender. Quando a gente estuda uma língua ou aprende qualquer coisa, essa motivação, ela vem e volta. A questão é que o seu objetivo tem que ser maior que a sua vontade do momento. Então, se você sempre deixar essa vontade do momento decidir, você não vai fazer nada na sua vida, porque sempre o conforto vai ser mais importante do que os objetivos. E assim, eu sempre fico com preguiça, assim, sempre não, mas de vez em quando eu fico com preguiça, mas aí eu falo pra mim mesma, eu vou estudar mesmo assim, eu vou fazer mesmo assim. E aí, com o tempo, você nem sente mais essa preguiça tão forte, porque você já sabe que você vai lá fazer o que precisa ser feito. Então, essa é uma lição para línguas. Estudar mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, que é a mesma coisa do estudo para o vestibular. O erro 6 é não manter a frequência. E isso é principalmente para quem faz um monte de lições no Duolingo e depois passa um mês longe, um mês sem fazer. Consistência é tudo para quem vai aprender uma língua, porque você ter essa repetição diariamente é o que vai fazer você conseguir falar, é o que vai fazer você aprender e não faz sentido não manter essa consistência. Outra coisa que às vezes aparece é uma crença de que você não consegue, de que de alguma forma você não é alguém que vai conseguir aprender inglês. E isso é tão nada a ver, porque, por exemplo, tem países que as pessoas falam 3 ou 4 línguas e assim, todo mundo. E não é porque são mais inteligentes, é só porque estudaram mais, viram antes, mas assim, tudo é possível. Então agora me conta, você quer um vídeo sobre como estudar inglês para ser fluente de verdade? Se sim, deixe um quero aí nos comentários. Então por hoje é isso. Se você gostou, deixe um comentário, me ajuda curtindo o canal, compartilhando com algum amigo e continua indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!